Amigos da TVC BH, o programa Gente que é Gente destaca hoje uma personalidade do mundo político e sindicalista e da educação. Vamos conversar hoje com o professor e vereador do PCdoB da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gilson Reis. Olá, Gilson, tudo bom? Tudo bom, Didi? Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui na TV Comunitária, para a gente poder bater um papo sobre várias questões, é isso? Com certeza. O Gilson, além disso, é parceiro nosso de longa data na TV Comunitária. Em nome do Simpro, ele apresenta um programa muito bem produzido, por sinal, Café e Prosa. Só que hoje a prosa é nossa, Gilson, e o café também é por nossa conta. Tá, você já tomei um cafezinho gostoso aqui. Olha só, que beleza. Bom, ô Gilson, ao estilo da Maria Caiava, quem gosta de sempre perguntar aos seus convidados do programa Palavra Ética, de pedir que eles se apresentem, que contem um pouco da sua história. Eu fiquei assim, ao pegar umas pinceladas da sua trajetória até chegar à Câmara Municipal, e você, além de sindicalista, é professor, é formado em biologia, pós-graduado em economia e direito do trabalho. Conta um pouco dessa trajetória sua no mundo sindicalista, no mundo estudantil, na política. Didi, olha só, eu comecei minha militância no movimento estudantil, né, ainda jovem, participando de diretórios acadêmicos, UNE, UEE, que era uma parte também importante no final da ditadura militar, nessa luta pela redemocratização do país, né? Já no meu curso de biologia, militei muito tempo também na questão ambiental, na luta ambiental, naquele período já no final dos anos 80, início dos anos 90, essa luta assim, ganhava uma importância muito grande no nosso estado, no país e no mundo, né? Aí fui para o movimento sindical, para o sindicato dos professores, lá fui para a CUT estadual, fui da direção estadual da CUT, vice-presidente, depois para a direção nacional da CUT, fiquei 6 anos em São Paulo, militando nas relações internacionais, conheci o mundo todo nesse processo. Voltei para Minas, assumi a presidência do Simpro, né? E hoje sou vereador na cidade, formado em biologia, fiz economia também no CESIT da Unicamp, pelas necessidades também do mundo sindical, saber mais de economia, do mundo do trabalho. Então, eu diria que tem uma formação múltipla, né, na área da biologia, na área do direito, na área da economia. E hoje a gente exerce o mandato de vereador na cidade de Belo Horizonte com muita honra. Acho que é um mandato importante para a cidade e espero que a gente possa, ao longo da nossa conversa, expor também o que nós estamos pensando sobre Belo Horizonte, o país, enfim, essas questões. Perfeitamente. E é um vereador muito atuante, como são todos os parlamentares do seu partido, do PCdoB. Desde quando você tem atuação político-partidária? Eu filiei ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, há 26 anos atrás. 26 anos? É o meu único partido, eu acho que é uma identidade com a linha programática, né? O projeto socialista para o Brasil, uma discussão, me parece, na ordem do dia, fruto dessa crise que nós estamos vivendo no mundo, a crise do sistema capitalista, né? Mas me honro muito de estar há 26 anos militando no partido e acho que nós precisamos fortalecer os partidos, porque fortalecendo os partidos nós podemos fortalecer a democracia. Então é uma posição que eu tenho, assim, uma honra militar num partido tão importante, que agora, dia 25, faz 93 anos de história, né? É o partido com o maior número de tempo de existência no nosso país. Olha, eu tenho uma simpatia particular muito grande pelo PCdoB, não sei se pela linha do partido coincide com a minha formação progressista, militante de esquerda, que também sempre fui, ou pelas pessoas, pelos militantes do PCdoB com quem eu sempre convivi, tá? A não ser, vamos render aqui uma homenagem ao saudoso deputado Miranda, né? Sérgio Miranda, grande Sérgio homem. Miranda, uma grande figura, né? Fez um trabalho digno de nota na Câmara dos Deputados. Ô Gilson, mas
já que eu falei em partido, como é que está o partido? O PCdoB não é um partido grande, é um partido de uma longa existência, mas que tem uma coerência muito grande, tem uma linha partidária sempre coerente. Mas em termos de bancada, como é que está o PCdoB hoje na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? O PCdoB ele tem aumentado a sua representação nas várias câmaras legislativas em todo o país, né? O partido vive um período de crescimento. Hoje nós temos aí 13, 14 deputados federais, acho que é uma representação que poderia ser um pouco mais, mas acho que os nossos deputados, como você disse, desdobra a nação parlamentar. Aqui em Minas Gerais, o PCdoB elegeu 3 deputados estaduais, é uma situação nova. Nós tivemos ausente da Assembleia Legislativa durante muitos anos, e nos últimos 12 anos nós vimos ocupando espaço, e agora alcançamos 3 mandatos, né? E na Câmara Municipal nós elegemos 2 vereadores em 2010, mas no meio do caminho nós perdemos um companheiro. Então nós temos hoje um mandato, né? Enfim, nós também, essa coisa do mandato comunista, ele tem essa marca, né? A marca de desdobrar, de dar resposta às várias questões, porque o que nós consideramos que esses mandatos são essencialmente mandatos políticos, né? E a gente tenta e transforma o nosso mandato nos vários problemas que a cidade enfrenta e acaba também dando respostas efetivas. Então, o PCdoB é um partido que tem avançado, elegeu prefeitos na eleição de 2010 e agora elegeu o governador do Maranhão. É um companheiro nosso, camarada nosso do Maranhão, tirou ali daquela situação de 30 anos de domínio da família Sarney no Maranhão, e agora consegue, o governador Dino, né, consegue ali também dar marca do PCdoB num estado com muita dificuldade, o estado mais pobre do país, e o Dino já vai apresentando esses 60 dias de governo, uma nova marca e uma nova possibilidade de construção de um governo ali naquele estado do Maranhão. Foi uma virada muito grande lá, uma verdadeira revolução, dizer, uma terra de eternos caciques, dizer, o governo tomado, eleito por um comunista, um membro do partido do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Gilson, além do mandato de vereador, de sua militância político-partidária, você continua no sindicalismo, atuante? Eu continuo presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Nós teremos eleição no final do ano, meu mandato vence agora, e estamos enfiados nessa luta. Né? Eu considero que nós tivemos importantes avanços nos últimos anos, né? Eu diria que no período do governo do presidente Lula e da presidente Dilma, o Brasil avançou muito em várias questões vinculadas à educação. O tempo teria sido muito maior, mas, por exemplo, a aprovação agora do Plano Nacional de Educação, que cria o Sistema Nacional de Educação e define como 10% do PIB destinado à educação no país, esse é um avanço extraordinário, né? A ideia é que há 10 anos atrás nós tínhamos 2,2% do PIB para a educação. Nós vamos agora chegar a 10%. Nós tínhamos aí 1.200.000 jovens frequentando o ensino superior. Hoje nós temos quase 8 milhões. Foram abertas 13, 14 universidades federais, né? O programa do Pronatec, o piso mínimo das categorias de professores. Então, eu considero que nós tivemos, nos últimos 10 anos, um avanço considerável da educação no país. É lógico que nós partimos de um patamar muito baixo. Então, é preciso um tempo maior de maturação, mas eu sou muito otimista com a educação no país. A gente poderá, nos próximos 10 anos, requalificar o conjunto da educação, reestruturar as escolas, valorizar os trabalhadores de educação, que são pouco valorizados ainda até hoje, né? Estabelecendo piso, carreiras, investimento na formação continuada. Então, eu sou muito confiante. Acho que nós vivemos um período importante nesses últimos 10 anos. É lógico que vivemos uma pequena crise agora nesse último período, mas as políticas que foram desenvolvidas ao longo desses anos garantiu um novo patamar de educação no país, né? E enfrentamos o setor privado. Eu sou presidente do Sindicato dos Professores da rede privada, né? O problema ainda da valorização dos trabalhadores, a situação da democracia interna nas instituições são muito pequenas, né? A necessidade de uma regulamentação do setor privado de educação. Então, nós temos ainda algumas agendas que, infelizmente, ainda não avançou, mas eu sou muito otimista e acho que podemos continuar avançando. Isso é muito animador ouvir isso.
palavras tão otimistas de um militante político, de um professor, de um sindicalista com relação à educação. E vale lembrar aqui que é a grande meta da presidenta Dilma nesse segundo mandato. E agora, acho que ela está meio amarrada, nós vamos conversar sobre isso no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, para fechar, gostaria de saber, já que você é tão otimista, acha que houve um avanço muito grande na área da educação, com relação ao município de Belo Horizonte. Como é que está a situação dos professores, Eu já avalio que do ensino? No município de Belo Horizonte, eu considero que nós tivemos um retrocesso. A lei orgânica do município de Belo Horizonte, aprovada no início dos anos 90, determinou que 30% da receita líquida do município deveria ser destinada à educação. Há 2 anos atrás, o governo Márcio Lacerda reduziu para 25%. Ou seja, dos 30 baixou para 25. Nós temos problemas sérios na educação municipal. Por exemplo, a educação infantil, que é a principal responsabilidade do município, hoje nós temos 100 mil crianças fora das escolas municipais da educação infantil de 0 a 5 anos e 11 meses. Isso cria problemas sociais de várias naturezas, né? Nós temos uma insatisfação muito grande porque os professores do ensino fundamental não têm a mesma carreira dos professores do ensino infantil, então são salários diferenciados, ou seja, trabalham ou aplicam políticas salariais para o professor que exerce a mesma função de forma diferenciada, né? Nós temos agora, recentemente, no final do ano, um ataque ao ensino de jovens e adultos, o EJA, onde tinha um investimento razoável da prefeitura, foi retirado o investimento e eles estão concentrando turmas com 40, 50 alunos. Então, numa perspectiva de desvalorizar a educação da inclusão desses jovens. Então, eu penso que nós vivemos, nos últimos anos, um retrocesso da educação em Belo Horizonte. Diferentemente do que eu vejo no cenário nacional, em Belo Horizonte, infelizmente, nós precisamos retomar um projeto político-pedagógico que não tem, discutir a questão da valorização dos trabalhadores. E agora, no mês de abril, depois de muita pressão nossa, nós vamos realizar a Conferência Municipal de Educação, onde nós vamos discutir o Plano Municipal de Educação, ou seja, o plano para os próximos 10 anos. E não é mais plano de governo, porque entra governo e sai governo, tem um plano. Agora é um plano do município de Belo Horizonte para os próximos 10 anos, onde terão tirado metas, financiamentos, estruturas, e nós vamos acompanhar esse processo. Espero que nessa conferência municipal a gente possa também dar um salto de qualidade, como demos em escala nacional. Muito bem. No programa Gente que é Gente de hoje, nós estamos conversando com o vereador, sindicalista, professor, ambientalista, Gilson Reis, vereador pelo PCdoB, a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos indagando do nosso convidado sobre questões fundamentais para todos nós de Belo Horizonte, de Minas e do país. Fiquem conosco. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Gente que a gente, edição do dia 3 de março de 2015, destacando hoje o vereador, sindicalista, professor, ambientalista, Gilson Reis, e comunicólogo. O Gilson é nosso parceiro aqui na TVC, já que faz um programa pelo SIMP, Sindicato dos Professores, que tem o nome de Café e Prosa. É um programa que eu até gostaria de destacar, merece ser visto, sempre tratando de
temas relevantes, e ele é o apresentador. O Gilson, vamos pular um pouco de Belo Horizonte para o cenário nacional ou internacional. Crise econômica. Como é que você está enxergando esta conjuntura? Didi, o mundo vive uma crise desde 2008, uma crise profunda, só comparada com a crise de 1929 do século passado. Então, portanto, algo profundo. Essa crise quebrou bancos, destruiu estruturas de estados, né? E o governo do presidente Lula, não sei se você lembra da época, falou assim, essa marolinha não vai pegar o Brasil. Ou seja, anunciando que era preciso enfrentar a crise em outra perspectiva. Diferentemente do que a Europa fez, que foi fazer recessão, reduzir o Estado, retirar direitos. O Lula e a presidente Dilma tomou uma outra posição. Daquilo que na economia nós chamamos de política anticíclica, ou seja, colocar o Estado para poder organizar a economia, desenvolver a economia, para não permitir que a sociedade como um todo pagasse pela crise internacional. Só para a gente ter ideia, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, que favoreceu as grandes indústrias, foi 100 bilhões em 4 anos. O IPI das grandes indústrias, mais 150 bilhões. Né? O aumento do salário, o PAC 1, o PAC 2, o PAC 3, foram bilhões de investimento. Ou seja, o Estado brasileiro, numa perspectiva de segurar a economia, permitir emprego, a renda, as condições de vida do povo brasileiro, julgou a estrutura do Estado para a gente poder passar um período de crise, que na avaliação nossa poderia ser de 3, 4, 5 anos, só que depois de todo o investimento do Estado, essa crise permanece. Aliás, a crise pode aprofundar, porque a Europa já mostra sinais de novos problemas, os Estados Unidos, que tinha recuperado, também sinaliza problemas. Então nós vemos uma crise internacional que poderá durar muito mais tempo. Num cenário desse, o que ocorre? O governo, depois de fazer todo o seu esforço no sentido de não permitir que a crise chegasse às famílias, aos trabalhadores, aos lares brasileiros, agora precisa fazer um ajuste na economia, porque investiu mais do que podia e agora precisa fazer um ajuste. O que nós estamos falando é o seguinte, esse ajuste ele tem que ser feito não nas costas dos trabalhadores e não nas costas do povo. Então nós temos, por exemplo, a desoneração da folha, que não reverteu, por exemplo, geração de emprego, que são 25 bi por ano, ela precisa ser atacada. A questão relativa à diminuição de IPI de alguns setores da cadeia produtiva tem que ser reduzida. A questão da tributação de grandes fortunas, do setor financeiro. Então isso tudo me parece que é o que nós temos que disputar agora. A sociedade precisa, olha, a classe média, os trabalhadores, a sociedade como um todo, já deu a sua contribuição a essa situação. E agora precisamos cobrar de outros setores que normalmente não contribuem nesses momentos de transição, de crise que nós estamos vivendo, para a gente poder superar esse momento e criar novas perspectivas. Então eu acho que esse debate precisa ser colocado. Algumas pessoas falam, mas a presidente Dilma não tomou as medidas necessárias. Muito pelo contrário. A presidente Dilma tomou todas as medidas. Por exemplo, ficamos 2 anos sem reajuste da gasolina. Por quê? Porque era para poder melhorar a condição do preço, para poder favorecer o transporte no Brasil, o deslocamento de mercadoria, que a maioria é feito por caminhões, segurou o preço durante 2 anos. É o Estado interferindo na economia. Então eu penso que agora nós vamos ter que fazer um ajuste na gasolina, na questão da eletricidade, em outras questões, mas eu penso que nós precisamos discutir nessa perspectiva, porque os trabalhadores não podem pagar por esse ajuste econômico, a população, a classe média, por exemplo, imposto de renda. Né? A discussão é em torno de 6%, um pouco mais do que isso, em torno da inflação, já se discute em torno de 4,5% do reajuste da tabela do imposto de renda, novamente cobrando da classe média. Então, nós precisamos reverter essa equação e colocar esta necessidade de rearranjo da economia nacional nas costas daqueles que podem e devem contribuir com essa fase de transição da economia brasileira. Os que têm menos recursos, especialmente a classe média, já que pobre, não tem muito que se preocupar com imposto de renda, tributos sobre herança e tal. Mas a classe média também, que foi aqui com a grande ascensão durante os governos do Lula e no primeiro mandato da Dilma, e é quem mais reclama, porque quer chegar lá em cima, né? Que é da classe média, quer ascender, quer mudar de carro, tudo.
todo ano aumentar o número de carros em sua garagem, né? Então, essa classe média ameaça, inclusive, ir às ruas pedir impeachment da presidenta, tanta baboseira por aí, mas o que é certo é que não pode haver um retrocesso, não pode ser as classes menos favorecidas que têm que pagar a conta. Houve reajuste agora de combustível, é um reajuste alto, os caminhoneiros paralisam as estradas, fazem bloqueios com razão, reivindicando o que é justo, de recursos suficientes, uma lei que lhes permita continuarem trabalhando do jeito que está. Realmente é difícil a sobrevivência de um caminhoneiro, mas estamos no segundo mandato da presidenta. Eu sou otimista, como você. Nós conseguimos atravessar uma violenta crise econômica no mundo inteiro. Os Estados Unidos esteve à beira da falência. Aliás, durante 6 anos nós seguramos a crise do Brasil. Claro. Agora, você falou sobre uma questão, o que nós não podemos permitir é que os setores que foram derrotados nas eleições, por 5 milhões de votos, queiram fazer o terceiro ou quarto turno. Exatamente. Então, nós não aceitamos golpe, a presidenta Dilma foi eleita de forma soberana pelo povo brasileiro, a economia brasileira precisa passar por um ajuste, que não é responsabilidade do governo, o governo veio até no momento que pôde segurar, agora precisa fazer um ajuste. Quem vai pagar a conta? Nós achamos que é um setor que nunca entrou de forma efetiva para poder pagar essa conta. Eu penso que a classe média está também prejudicada nesse processo, porque a classe média, ela além de pagar o imposto de renda, ela paga a saúde privada, a educação privada, a segurança privada. Então, tem um conjunto de custos que acaba o Estado, que arrecada muito também, não dá retorno a essa classe média. Então, acho que essas operações precisam ser feitas e acho que a sociedade brasileira precisa defender a democracia que nós temos, construída com muita luta. Há setores, então, imbecis, eu diria, hipócritas, né? Discutindo o retorno da ditadura, que quem só não viveu a situação que nós vivemos nesse país, que pode falar um tanto de besteira que às vezes a gente discute em alguns setores. Defender a democracia, fazer o ajuste e projetar o país para frente, porque esse é o nosso objetivo, né? Para isso, nós que vivemos o período da ditadura, que sofremos as agruras do governo militar ditatorial, sabemos o que é isso, ter mais idade para contar para os mais novos o que aconteceu e nos empenhar para que isso não se repita. Democracia tem suas falhas, possibilita erros, sim, mas ainda não inventaram um regime melhor, já que quem aspira a um socialismo, pelo qual eu sempre batalhei também, desde meus tempos de quase criança, mas é uma situação difícil de ser alcançada, pelo menos num período de médio ou curto. Mas pelo menos que se aproxime de um socialismo. O que nós entendemos por socialismo? Bom, estamos aqui diante de um vereador militante do Partido Comunista do Brasil. Ele pode discorrer a respeito bem melhor do que o que... Mas pelo menos que seja algo que se aproxime mais uma justiça econômica, financeira e tal, que se aproxime mais do sonhado socialismo. Ô Gilson, mas eu queria, antes do nosso tempo encerrar, já que você é biólogo, ambientalista, falasse um pouco sobre a situação, sobre os recursos hídricos, o que está acontecendo. Faltou planejamento, faltou aplicação de algum plano para evitar o que está acontecendo aqui em São Paulo, em Minas Gerais? Como é que você enxerga isso? Didi, a história, existem estudos que remetem a ciclos históricos e que nos colocam que em períodos anteriores ao que nós estamos vendo hoje, o país viveu secas profundas, né? Tem várias datas aqui, seria discorrer sobre isso. Mas então havia uma previsão do problema da seca no Brasil nesse período, né? Já havia uma previsão. O que não havia e que não existiu ao longo desses últimos 12 anos em Minas Gerais e também na prefeitura, que é o chamado choque de gestão. O choque de gestão tem como elemento central a ausência do planejamento do poder público numa perspectiva de garantir a qualidade da gestão no futuro.
Então nós podemos dizer que já havia uma expectativa da falta de chuva, só que não houve investimento. O que eu falo em investimento? A chuva cai, ela precisa ser represada. Você precisa criar estruturas para represar a água, para depois ser distribuída entre a população. Então você pode ver que nos últimos 12 anos não foi feita uma obra de infraestrutura para poder captar águas de chuva, para poder, em momentos de seca, você ter condições de socorrer ou de dar condição à sociedade, às famílias, às indústrias, etc., a ter acesso a uma água que é um bem da maior importância. Então, o que houve é um problema de São Pedro, é verdade, mas que era previsível, e um problema da ausência do planejamento, porque Minas Gerais, infelizmente, depois de 12 anos de governo do PSDB, não investiu, não planejou, não organizou, e não é somente na questão hídrica, é nas várias áreas das políticas públicas do Estado. Então é isso, nós vivemos uma crise, a previsão é que nós temos aí 30% apenas das reservas hídricas aqui na região metropolitana. Se não chover, e nós temos dificuldade de chuva, essa água comporta até 4 meses, e o período de chuva só inicia daqui no máximo, no mínimo, 8 meses, ou seja, nós vamos ter chuva a partir de outubro, novembro desse ano. Então é uma previsão bastante difícil que nós estamos vivendo. Então é preciso agora reduzir o consumo. Hoje eu participei na manhã de hoje de uma discussão na FIENG, onde as indústrias lançam também um pacto pela diminuição do consumo. Eu acho que as famílias, com base nessa situação, precisam também diminuir o consumo, economizar. Aqueles que lavam carro todo dia, lavam o carro de uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, né? Aquele que agoa todo mês, lava o passeio para poder desperdiçar água. Então, enfim, acho que nós temos que tomar medidas agora, porque a situação é grave. Agora é grave e a conta tem que ser colocada naquele responsável. 12 anos de governo do PSDB, sem planejamento e sem discussão sobre a estruturação hídrica no Estado. Sem planejamento, sem investimento naquilo que é necessário, e deixou para o atual governador Fernando Pimentel de enormes dívidas. Né? O governo de Minas é o segundo mais endividado do Brasil. A dívida de Minas saiu de 22 bilhões em 2002 para mais de 100 bilhões em 2014. Hoje só temos um minuto só, infelizmente. Eu já agradeço a sua participação aqui no nosso programa e gostaria que você, nesse minuto final, escolhesse o tema para deixar alguma mensagem, talvez aí na área de comunicação, né? Eu acho que a questão o desafio nosso do Brasil é aprofundar a democracia. Nós estamos agora na discussão de uma reforma política democrática. Chamaria todas as pessoas a assinarem o abaixo-assinado para a gente poder apresentar 1,5 milhão de assinaturas no Congresso Nacional para a gente avançar na democracia brasileira. A democracia está envolvida na questão da comunicação. Conversávamos com você antes dessa discussão aqui, da necessidade da sociedade apropriar da comunicação. Nós não podemos ficar na mão de meia dúzia de empresas que transformaram a comunicação num poder paralelo no Brasil. Então, esse é um desafio. Nós vamos ter, aqui no mês de abril, o Encontro Nacional da Comunicação para a gente discutir o avanço da comunicação no país. E eu sou uma pessoa otimista. Os comunistas são sempre assim, né? São otimistas porque as coisas nunca foram fáceis para nós, sempre enfrentamos dificuldades. Sempre apanhando e aprendendo, e sempre pensando no país. Nós somos uma corrente política que acreditamos no Brasil, acreditamos no povo brasileiro, e nós não temos dúvida que nós seremos uma grande nação. Aliás, já somos uma grande nação, mas seremos muito maiores, porque o nosso povo é trabalhador, um povo honesto, um povo dedicado, e um país que, eu diria, abençoado por Deus na sua grandeza e nas suas condições de riqueza. Então, brasileiro, vamos em frente, que nosso país é muito grande e não serão problemas pontuais e conjunturais que vai tirar o nosso foco do nosso crescimento, da nossa construção de uma nação grande. Se Deus quiser, esta nação vai crescer, vai desenvolver, e Deus quer. E os comunistas querem, e nós também queremos, graças a Deus. Comunista hoje chega à frente da Câmara e fala: graças a Deus nós somos comunistas. Gilson, muito obrigado. É uma pena a gente não ter mais tempo aqui, mas não faltará oportunidade, ok? Obrigado por sua participação no nosso programa. Muito obrigado, senhores telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TV CBH, 19 anos no ar.